Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura do profeta Isaías. Estamos hoje aqui no capítulo 30 do profeta Isaías, que nos dá a ocasião, já que nós estamos neste tempo do advento, em que nós refletimos a respeito da vinda de Jesus que veio historicamente há mais de 2000 anos e que nós celebramos essa realidade no Natal. Jesus que virá no final dos tempos e que nós cremos e esperamos a sua vinda, mas também Jesus que vem nos acontecimentos da vida, no nosso dia a dia, e para isso precisamos estar preparados. Pois bem, só que nós às vezes achamos, muitos podem, por não refletirem suficientemente, podem achar que, isto é, a vinda de Jesus é sempre uma realidade gozosa, isto é, e isso é lícito, isto é lícito pensar que a vinda do Senhor tem também um aspecto gozoso, e nós falamos aqui várias vezes sobre isso, comparando o que é a vinda do Senhor com a vinda de um amigo. Então nós esperamos, cheios de expectativa, a vinda do Senhor, está correto, mas também nós não podemos esquecer de que o Senhor nos visita de um outro modo, isto é, há também uma outra maneira de o Senhor nos visitar, que é na tribulação. No livro Imitação de Cristo, o autor diz que Deus tem duas maneiras de visitar os seus escolhidos: na tribulação e na consolação. Pois bem, a primeira leitura de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos essa segunda maneira de Deus nos visitar, na tribulação. Israel aqui, o contexto aqui é um contexto de perseguição. Israel, vou aqui resumir porque esse texto também se aplica a outras situações, mas vamos aqui nos ater a um só. Então, Israel está aqui diante de um grande inimigo, a Assíria, que vai invadir e destruir, e diante daquele perigo,
diante daquela tribulação, Israel está disposto a pedir socorro a quem quer que seja, desde que aquilo o livre daquele perigo, daquela tribulação. E o profeta Isaías indica o caminho que deve ser seguido, isto é, os passos que devem ser dados, aquilo que Israel deve fazer. Mas diz aqui, versículo, Isaías capítulo 30, versículo 21, o caminho é este, segui por ele. Isto é, o profeta em nome de Deus estava dizendo o que é que Israel deveria fazer, mas aquilo que Deus, por meio do profeta, mandava Israel fazer, parecia muito difícil, muito perigoso, porque era resistir à Síria e não fazendo pacto com ninguém, isto é, não faça pacto com nenhum reino, com as suas idolatrias, confie em mim. Mas Israel não está disposto. Meus irmãos, quando nós lemos uma passagem bíblica, nós sempre temos que fazer o esforço de aplicar aquela passagem à nossa vida. Isto é, Israel não é muito diferente de nós, ou melhor, nós, infelizmente, nós pecadores, não somos muito diferentes de Israel. Isto é, diante de um perigo, diante de um problema, diante de uma situação de sofrimento, nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para nos livrar daquele sofrimento, mesmo que saibamos que aquela solução por nós encontrada desagrada a Deus. Mas o que eu quero é me livrar da dor, o que eu quero é me livrar do problema, repito, mesmo que a solução encontrada desagrade a Deus. Mas o que eu quero, o homem pecador, o que ele quer não é primeiramente agradar a Deus. O que ele quer primeiramente é livrar-se daquele problema, é livrar-se daquela tribulação, é livrar-se daquela dor. E foi exatamente isso que Israel fez. Então que cada um aqui aplique a sua vida, nos momentos de dificuldade, de aperto, de tribulação, de sofrimento, quando você percebe que Deus chama você a seguir em frente, a percorrer aquele vale de lágrimas, a passar por aquele vale escuro, e você se desespera, isto é, perde a sua esperança em Deus e recorre a toda e qualquer solução, mesmo que isso entristeça o coração de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, vou aqui dar alguns casos concretos, mas existem múltiplos casos, e que cada um aplique aqui, mas pessoas que abandonam a igreja, porque adoeceram, e aí foram para a benzedeira, foram para outras igrejas, recorreram outros caminhos. Por quê? Porque o que aquela pessoa quer é alcançar aquela cura, que não vai encontrar, mas que vai perder o Senhor, porque vai procurar a todo custo uma solução, quando às vezes a solução é abraçar aquele sofrimento, quando às vezes a solução é passar por aquela provação com Deus. Foi exatamente isso que Deus dizia a Israel. Deus diz: eu estou próximo, mesmo com você, Israel, sendo provado. Isto é, Israel seria provado, Israel passaria por aquele sofrimento, e Deus promete a sua proximidade. Mas o que Israel queria era o quê? A proximidade com Deus? Não, o que Israel queria era livrar-se daquela provação. No versículo, nós estamos aqui na primeira leitura, começamos no versículo 19, Isaías capítulo 30, versículo 19. Mas se nós voltarmos um pouquinho para o versículo 15, nós poderemos ouvir Deus dizendo: assim diz o Senhor,
o Santo de Israel: vossa salvação está em converter-vos e ter calma. Isto é, converta-se e tenha calma. Converta-se e tenha paciência. Converta-se e espere no Senhor, e a salvação virá. A salvação virá. Mas o que é que Israel queria? Israel não queria se converter e muito menos ter calma diante do sofrimento. Israel não queria mudar os seus hábitos errados e não queria esperar em Deus no sofrimento. É diferente de muitos de nós. Olhe para você, olhe para o seu coração e veja se às vezes a sua postura, e tanto falo aqui tanto para os que estão aqui sentados nos bancos aqui da igreja, como aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Esta palavra muitas vezes se aplica a você, isto é, você não quer se converter e não quer ter calma. A palavra de Deus é extremamente irritante, porque ela pede exatamente aquilo que você não quer. Você não quer mudar de vida e você não quer ter paciência para sofrer as demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus, porque não é que Deus demore, é porque o tempo correto ainda não chegou, e você se desespera, e você se impacienta, e continua Deus por meio do profeta: vossa força consiste nisso, confiar e ficar tranquilos. Continua aqui, ainda no versículo 15, Isaías capítulo 30, versículo 15: vossa força consiste exatamente nisso, confiar, ter fé e manter a calma e ficar tranquilos. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. E o que é que Israel, diante do inimigo da Síria que se aproximava, o que é que Israel fez? Israel apelou para Deus e para o diabo. Israel acendeu não apenas duas velas, uma para Deus e uma para o diabo. Ele acendeu todas as velas. Israel, se vocês pegarem a Bíblia do Peregrino, vocês vão ver lá numa nota, logo depois do capítulo 28, tem uma nota, oráculos diversos, em que Alonso Schockel, aquele que organizou a tradução da Bíblia do Peregrino, ele vai dizendo que os homens, Israel, quis realizar os seus planos independentemente de Deus. Então eles fizeram pactos com os poderes humanos, desagradando a Deus. Eles ocultaram os seus planos, isto é, eles fizeram aquilo, eles sabiam que aquilo estava desagradando a Deus, mas como se Deus não estivesse vendo. No capítulo 28, no capítulo 29, no versículo 15, diz assim, capítulo 29, versículo 15, o profeta diz: ai dos que afundam para esconder do Senhor os seus planos, fazem suas obras na escuridão, dizendo: quem nos vê? Quem vai ficar sabendo? Deus não verá. Aí diz o profeta: que loucura, que desatino, como se o barro se considerasse oleiro, e como se a obra dissesse daquele que a fez: ele não me fez. Isto é a criatura que quer ser independente do Criador, é a criatura que acha que Deus não está vendo, não apenas as nossas obras e os nossos corações, não apenas as nossas obras, mas também os nossos corações. Pois bem, Israel então fez pactos com poderes humanos que Deus disse que não fizesse. Israel quis esconder as suas obras de Deus. Israel fez até pacto com poderes ocultos. Isaías capítulo 28, versículo 14 a 19, com deuses estrangeiros, com demônios, para que os livrasse da opressão da Síria que se aproximava. E meus santos,
Repito, se você olhar, que a gente pega aqui um exemplo muito drástico e diz: nossa, que horrível, Israel recorreu aos demônios para se livrar de problemas. Israel recorreu a deuses estrangeiros, deuses pagãos, para resolver os seus problemas. Mas não é essa, meu santinho, a sua tentação também, diante do sofrimento, recorrer a qualquer coisa, mas livrar-se daquele problema, tomar qualquer decisão, independentemente se agrada ou não a Deus. O que você quer é fazer a sua vontade. É assim o nosso coração miserável. E a maravilha de tudo isso, meus santos, é que não obstante a miserabilidade do nosso coração, não obstante a nossa miséria, Deus nos ama. Não obstante a nossa feiura, Deus nos ama e Deus nos quer como amigos. E Deus então promete a Israel: Israel infiel, Israel idólatra, Israel desobediente. Deus diz: eu concederei. Como é que é a expressão daqui da nossa leitura, que diz assim, versículo 20, Isaías capítulo 30, versículo 20: o Senhor com certeza dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Isto é, mesmo na angústia e na aflição, Deus dará pão e água. Mas com aflição e angústia, o povo precisa ser repreendido. Mas o povo precisa ser repreendido não porque Deus simplesmente queira repreender o povo, mas porque não há um outro caminho de mudança. Nós até dizemos de uma maneira bem simples: se não vem pelo amor, vem pela dor. Isto é, Deus quer nos salvar, porque Ele sabe muito bem que é o melhor para nós. E se nós não nos voltarmos para Ele na obediência, pelo caminho da confiança nele e nele esperando, misericordiosamente Ele nos mandará tribulações para nos trazer a Ele. Claro, infelizmente, existem aqueles que mesmo com as tribulações não se voltam para o Senhor, mas é uma visita de Deus. A tribulação é uma visita de Deus, e é uma visita de quem nos ama. O sofrimento é uma visita de Deus, e uma visita de quem nos ama. Então tire da cabeça, pelo amor de Deus, aquela ideia tentadora do diabo de que Deus é mau, Deus é um Deus castigador, Deus é um Deus vingativo. Não, até quando Deus nos castiga, Ele faz isso porque nos ama. E como um bom pai, nós poderíamos dizer que o castigo dói mais nele do que no filho castigado. São João Bosco, ele diz isso, né? Que um dos critérios, se você está agindo com caridade, quando você repreende alguém, é se aquilo dói mais em você do que na pessoa repreendida. Porque senão, de alguma maneira, é o quê? É vingança, né? É pura cólera humana. Isto é, você castiga, você esbraveja, você repreende, porque você também é um descontrolado, você não sabe se conter. Mas não, até quando Deus nos castiga, isso dói no coração dele, porque Ele é amor. Nele não há outra coisa senão amor. Quando nós dizemos que Deus é amor, é que nele não há espaço para nada que não seja amor. Então, quando Ele nos castiga, quando Ele nos envia tribulações, e Deus envia tribulações, e Deus envia castigos. Que história é essa de que Deus não castiga ninguém? Deus castiga sim, mas quando Deus faz isso, é com o coração cheio de amor e de dor. Ele não quer nos ver sofrer. Deus não se alegra com a morte do homem, Deus não se alegra com o sofrimento do homem. Mas se esse for o único caminho, Deus enviará. Pois bem, o Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre,
teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este, e é este para todos. Segui. Deus, nesta leitura de hoje, neste capítulo 30, Deus quase que suplica que nós supliquemos. Isto é, Deus quase que pede não, Deus pede que nós peçamos. Isto é, Deus se volta para aquele Israel tão pecador, Deus se volta para nós com um coração tão mesquinho, e Deus diz assim: pede para mim as graças de que você precisa, as graças de conversão, e eu darei. Pede para mim a mudança de vida, e eu concederei. Pede. Versículo 18: o Senhor espera para ter piedade, Ele aguenta para se compadecer. Isto é, Ele está esperando que nós nos deixemos mover pela sua graça, para que Ele se derrame ainda mais. Aí você diz: Padre, mas por que é que Ele não dá sem que a gente peça? Porque nós iremos desperdiçar. Então Deus espera que nós peçamos para que Ele nos dê. Mas não se esqueça que até quando pedimos, movidos pela sua graça, pela graça dEle, nós somos. Porque Deus opera em nós o querer, o pedir e o fazer. Mas Ele espera que nós colaboremos com a sua graça. Pois bem, o Senhor espera para ter piedade, Ele aguenta para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus reto, e felizes são aqueles que nele esperam. O Senhor é um Deus bom, e felizes são aqueles que nele confiam. O Senhor é amor, e felizes são aqueles que ouvem os seus justos decretos e os põem em prática. Meus irmãos, nós estamos então neste tempo do advento, em que nós somos chamados a experimentar já aqui neste mundo as visitas de Deus. Mas estejamos atentos, que Deus nos visita nos momentos bons, e Deus nos visita nos momentos maus. Deus nos visita consolando-nos, mas Deus nos visita também nos concedendo, por amor, tribulação. Que Deus abra os nossos olhos, que o Senhor ilumine a nossa inteligência, para que nós o vejamos sempre que Ele nos visitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.